Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe de Deus, eu consagro ao seu imaculado coração essa pregação, essa formação. Imploro que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo a realizar tudo em mim, porque eu não sou capaz de nenhuma boa obra. Foi o Senhor mesmo que disse: sem mim nada podeis fazer. Então roga por mim, Mãe, para que assim como o Espírito Santo, o autor, aquele que realiza, que opera todos os 7 sacramentos, que ele possa operar também essa formação, essa ministração sobre o sacramento do batismo. Consagro essa pregação ao seu coração imaculado, Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo da nossa guarda, rogai por nós. Queridos, vamos lá então. Você ia falar semana passada, minha cabeça. Da última vez que nós fizemos uma formação, eu tive a graça de ministrar, a gente comentou sobre os sacramentos, de maneira genérica, os 7 sacramentos, o que é um sacramento. E eu esqueci de comentar que existem os sacramentais, e existe uma diferença entre sacramento e sacramentais. Os sacramentais são devocionais, que a partir da nossa fé e a nossa vivência de fé, ele toma um significado e traz uma eficácia na nossa vida. Por exemplo, água benta. O Padre asperge a água benta sobre nós. A água benta é um sacramental. Se eu tiver fé, aquela água benta vai me relembrar o sacramento do meu batismo e vai me relembrar os meus votos batismais. Se eu não tiver fé, aquela água benta é apenas uma água que o Padre está jogando por cima de mim. Isso é o sacramental. O sacramento, diferentemente, ele é uma ação eficaz de Deus. Obrigado, meu irmão. Vou chegar para lá. O sacramento é uma ação eficaz de Deus, algo instituído pelo próprio Cristo para que seja um canal de salvação. E o sacramento operado, celebrado corretamente, com a fórmula certa e com a matéria certa, da maneira correta, conforme ensina o Código de Direito Canônico e o Catecismo da Igreja Católica, ele sempre será eficaz. Sempre será eficaz, certo? Então a gente não pode confundir sacramento com sacramental. Eu queria lembrar a vocês que os sacramentos são meios eficazes de salvação, certo? Deus nos salva pelos sacramentos. Já pensou nisso? Feche teus olhos agora e fala para você. Fala para você mesmo, para o seu próprio coração. Fala: Senhor, eu sei que o Senhor me salva pelos sacramentos. Assim, Jesus, os sacramentos são o maior tesouro da igreja. Amém. Querido, mais do que qualquer dinheiro, mais do que saúde, mais do que qualquer coisa, porque tudo nesse mundo passa, só Deus não passa. Mais do que qualquer riqueza, mais do que qualquer sonho, mais do que qualquer realização deste mundo, os sacramentos têm maior valor, porque os sacramentos nos abrem o céu. E o sacramento que abre os sacramentos é o batismo. Queridos, se os sacramentos têm esse valor tão tremendo, porque são canais diretos de salvação, quanto mais o sacramento que abre a porta para todos os sacramentos. Por quê? Porque se eu não sou batizado, eu não posso receber nenhum sacramento. O primeiro de todos os sacramentos é o batismo. Se eu sou batizado, eu começo a ter acesso a essas chaves, 7 chaves de salvação. 7 chaves que abrem a porta do céu. 7 chaves que me põem dentro do paraíso. O sacramento do batismo é essa primeira chave, sem a qual eu não tenho acesso a nenhuma das outras 7. O sacramento do batismo, ele traz alguns efeitos, algumas consequências. O primeiro efeito do sacramento do batismo é que ele me torna filho adotivo de Deus. O segundo efeito é que pelo sacramento do batismo eu me torno templo e morada do Espírito Santo. O terceiro efeito do sacramento do batismo é que eu tenho acesso aos outros sacramentos. Eu vi aqui uma caixa de fósforo. Quanto vale uma caixa de fósforo dessa, gente? Vocês têm ideia, não?
Os R$2, presta sua aliança aí. Olha, sai do vídeo, ó. Ai, que coisa terrível que ficou. Ó, dentro dessa caixa de fósforo, que vale R$2, segundo a Marcela falou, eu coloquei minha aliança daquela que são de ouro, ó. Ouro. Quanto vale essa caixa de fósforo? Aparentemente, R$2. Mas dentro dessa caixa de fósforo tem 2 alianças de ouro. Quanto vale um par de alianças de ouro hoje na joalheria? R$7.000. Então, pode dizer que aqui dentro dessa caixa de fósforo tem R$7.000? Mas quem olha vê o quê? Uma caixa de fósforo. Isso é o sacramento do batismo. Nós somos a caixa de fósforo. Dentro de nós é o Espírito Santo, que tem um valor muito maior e incomensurável. Ainda que não seja... Vocês estão vendo a aliança aqui dentro? Vocês acreditam que a aliança está aqui dentro? Vocês têm fé? Ó, tá aqui dentro, ó. As 2 aqui, ó. E queira, só achei a minha, hein? Ah, não, tá as 2 aqui, ó. Estão aqui dentro. Isso é o sacramento do batismo. Dentro de nós nos tornamos sacrário do Espírito Santo. Querido, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus eterno e todo-poderoso, com o Pai e o Filho. Com o Pai e o Filho, Ele está na sua glória pelos séculos dos séculos, o Criador do céu e da terra. Inverti, esse é a minha. Não cabe. O Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Deus Todo-Poderoso habita em mim pelo batismo. Eu me torno sacrário, vivo de Deus Todo-Poderoso, exatamente como aquele sacrário. Dentro daquele sacrário está Jesus Eucarístico, Deus Filho, o seu corpo, sangue, alma e divindade. Exatamente como aquele sacrário sou eu, pelo sacramento do batismo. Esses são os primeiros efeitos do batismo. Eu me torno templo e sacrário do Espírito Santo, maior do que o templo de Salomão. Templo e sacrário do Espírito Santo. Agora, eu vou dizer uma coisa que vai parecer no primeiro momento meio esquisito. Mas pelo sacramento do batismo, nós temos mais valor do que aquele sacrário. Porque aquele sacrário de madeira, um dia, se Deus quiser e dar tudo certo, talvez ele vá para um museu de arte sacra. E depois, com o tempo, daqui a uns séculos, aquele sacrário vai deixar de existir. O sacrário de madeira. Nós somos eternos. Pelos séculos dos séculos. Seja no inferno ou seja no céu, somos eternos. E se vivemos bem este sacramento que recebemos, o sacramento do batismo, a nossa eternidade será no céu, numa união total com Deus. Eu falei que somos templos do Espírito Santo. Eu falei também que nós somos filhos adotivos de Deus. Por que filhos adotivos? Por que a palavra adotivo? Jesus é o Filho por excelência. O Filho tem a mesma natureza do Pai. O Filho é semelhante ao Pai, da sua mesma natureza. Quando a gente diz que Jesus é o Filho de Deus, nós estamos querendo dizer que Jesus é Deus com Deus, da mesma divindade do Pai e do Espírito Santo. Eles o mesmo Deus no mesmo grau, em pessoas diferentes. Isso é ininteligível para a gente, talvez na eternidade a gente entenda isso. No tempo a gente nunca vai entender isso. 3 pessoas no mesmo Deus. Mas Jesus é o mesmo Deus com o Pai e o Espírito Santo, na mesma natureza. Nós não temos a mesma natureza de Deus. Nós temos natureza humana. Deus tem natureza divina. Nós não somos pessoas divinas, somos pessoas humanas. Contudo, nós somos enxertados em Deus. Abre comigo a sua Bíblia, para a gente entender essa graça. Mateus. Vou pegar. Sei que eu tinha marcado, não marquei não. A figueira. Jesus vai dizer assim, perdão, Mateus não, João. João capítulo 3. Jesus vai ter uma conversa com Nicodemos, uma conversa a sós. Nicodemos era
fariseu, Nicodemos não queria ser visto com Jesus, porque Nicodemos não queria ser reconhecido como discípulo de Jesus. E aí Jesus conversa com Nicodemos, ele diz assim, em verdade vos digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe, como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que eu tenha dito, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos ficou boquiaberto, sem entender do que Jesus estava falando. Jesus dizia que era necessário nascer de novo da água e do Espírito. Queridos, nós somos gerados na água, no útero da mãe, nós somos gerados no líquido amniótico. Pelo sacramento do batismo, nós somos gerados também numa outra água, no útero da igreja, que é a pia batismal. E pelo sacramento do batismo, nós nascemos no Espírito Santo. Exatamente isso que Jesus diz para Nicodemos. Nós nascemos no Espírito Santo, no sacramento do batismo. E é por isso que a pia batismal nas igrejas antigas ficava lá na entrada da igreja. Para mostrar que os cristãos, os católicos, entram para a igreja pela pia batismal. Ela é o útero da igreja. É no útero da igreja que nós nascemos do Espírito. Marcos capítulo 16, abre comigo Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui Jesus, a Nicodemos, ele diz que era necessário nascer da água e do Espírito, já fazendo um anúncio do sacramento do batismo. Depois, Jesus é batizado por João e ele institui o sacramento do batismo, e aqui, na iminência da sua ascensão, na sua última aparição aos discípulos, depois da sua ressurreição, no Evangelho de Marcos, antes da sua ascensão aos céus, Jesus ressuscitado se despede dos discípulos, dando a eles uma ordem: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Depois que vocês pregarem o Evangelho, aquele que crer naquele Evangelho que vocês pregaram e for batizado, ele será salvo. Queridos, pelo batismo se cumpre a palavra de Jesus a Nicodemos. Pelo batismo nós somos enxertados em Cristo, fazemos parte do Cristo. Como o Senhor falava da videira, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se o ramo é cortado da videira, ele seca e morre. Mas se o ramo está unido à videira, ele prospera, ele floresce. O sacramento do batismo é esse ramo unido à videira. João capítulo 3, versículo 5. Em verdade vos digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. E é por isso porque Jesus deu essa ordem aos discípulos que fossem batizar, que desde os primórdios da igreja se celebra o sacramento do batismo. A igreja é anunciada em Mateus capítulo 16, versículo 17. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vos dou a chave dos reinos dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ali em Mateus 16, 17 e 18, versículos 17 e 18, Jesus faz o anúncio da igreja. A igreja é fecundada na cruz. Na cruz, quando Jesus se entrega por nós e morre a minha morte, morre a sua morte, o coração de Jesus é aberto pela lança e ele jorra sangue e água. Sangue, símbolo da Eucaristia. A água, símbolo do batismo. Ali Jesus ali Jesus fecunda a sua igreja. Como vai dizer a profecia que o profeta via saindo do lado do templo, o profeta Jeremias via saindo do lado direito do templo um rio que ia cada vez se tornando mais caudaloso, ao ponto que não podia ser atravessado se não fosse a nado. Isso é a igreja que surge do coração aberto de Jesus na cruz. Jesus é o templo, Jesus é o corpo, a igreja é o corpo místico de Cristo. Essa profecia de Jeremias prefigura Jesus com o coração aberto na cruz, dando origem à sua igreja. Então a igreja é anunciada em Mateus 16, 18. A igreja é fecundada em João 19 na cruz. Mas quando a igreja nasce? Quando a igreja é inaugurada?
A igreja inaugurada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, veio um vento impetuoso, soprou sobre a casa onde estavam sentados, línguas de fogo pararam sobre eles e começaram a falar em línguas estranhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E aí Pedro, em Pentecostes, se levanta e faz uma pregação. Pedro prega a paixão de Jesus, a morte de Jesus. E Pedro convida aqueles homens à conversão. E aqueles homens, pega comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aqueles homens, ao ouvir a pregação de Pedro, perguntam a Pedro: e agora? O que eu preciso fazer para ser salvo? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha que interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 37. Ao ouvirem essas coisas, Atos capítulo 2, versículo 37. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração, e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sejam batizados para vocês serem cheios do Espírito Santo. Esse é o primeiro passo para serem salvos. É o que Pedro vai falar para eles. Vocês querem ser salvos? O que vocês fazem? Recebam o batismo. Versículo 39. Pois a promessa é para vós e para vossos filhos, para todos que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras, exortava, dizendo: salvai-vos do meio desta geração perversa. E como que Pedro aponta para eles o meio de se salvar da geração perversa? O sacramento do batismo. E a palavra diz que naquele dia, no início da igreja, na inauguração da igreja, 3.000 homens foram batizados. 3.000 homens. Então a igreja sempre batizou. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. A palavra diz assim: senhores, que devo fazer para me salvar? Olha, a mesma pergunta. Não é a mesma pergunta? Só que quem está falando aqui é o... Como é que chama o cara que cuida dos presos mesmo? Esqueci o nome, gente. Carcereiro. O carcereiro na prisão. Depois que Paulo e Silas estavam na prisão presos, eles começam a louvar a Deus, as cadeias caem das mãos de Paulo e Silas, as grades da prisão se abrem, o carcereiro toma uma espada e pensa em se matar. Então Paulo e Silas falam: não faça nada de mal contra ti, pois estamos todos aqui. E Paulo prega para aquele carcereiro fica compungido, e o carcereiro faz a mesma pergunta de Atos 2 para Paulo e para Silas: senhores, que devo fazer para me salvar? O que Paulo fala? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus, ele e todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhe as chagas. Imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Imediatamente foi batizado o carcereiro e toda a sua família. Atos capítulo 10, versículo 48. Vamos ver se minha memória está boa mesmo. Atos 10, 48. Pega comigo aí, se você é bom na Bíblia. Atos 10, 48. Então Pedro tomou a palavra: porventura pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo, como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e rogaram-lhe então que ficasse com eles alguns dias. Aqui Pedro está batizando estrangeiros. Atos 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 38. O que vai dizer a palavra? Atos 8, 38. Filipe respondeu: se crês de todo o coração que pode sê-lo, eu creio, disse-lhes que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só o contexto do Atos 8:38, para vocês entenderem. Aqui Filipe foi arrebatado em espírito e foi levado a um lugar onde que um servo da rainha, um etíope, um servo da rainha da Etiópia, estava lendo os profetas Isaías. Ele não entendia nada que ele estava lendo. Então o Filipe, o diácono Filipe,
não o apóstolo, o diácono Felipe, ouve o que ele estava lendo e fala: você está entendendo o que você está lendo? Ele fala: não entendo nada. Então ele sobe na carruagem e durante o caminho ele vai pregando Jesus para aquele etíope. Depois dele pregar o evangelho para aquele etíope, mostrar que a prefiguração do Isaías falava de Jesus, o etíope pede então que ele receba o batismo. E ao versículo 38, ele pergunta: você acredita no que eu te falei? Ele diz: eu creio. Disse-lhe que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 38. Então mandou parar o carro. Ambos desceram da água e Felipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe dos olhares do eunuco, que cheio de alegria continuou o seu caminho. Gente, desde o início da igreja se batiza, se prega e 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 se batiza. Por quê? Porque o batismo é a chave que abre todas as outras chaves. O batismo é a senha que dá acesso às outras 7 portas dos sacramentos. O batismo é a primeira porta da salvação. Porque o batismo nos faz filhos de Deus, templos do Espírito Santo e herdeiros do céu. O que é um herdeiro? Herdeiro é aquele que tem direito de participar dos tesouros. Querido, nosso Pai é Deus eterno e todo-poderoso. E os tesouros do nosso Pai é a vida eterna. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esse tesouro de vida eterna está preparado para nós se formos fiéis ao nosso sacramento do batismo, se formos fiéis às nossas promessas batismais, porque nos tornamos assim herdeiros de Deus. Mas vamos continuar então o nosso raciocínio. Dissemos que a igreja sempre batizou. A gente apresentou os 3 efeitos do batismo, que nos torna filhos de Deus por adoção, templos do Espírito Santo, herdeiros do céu. A gente disse que o batismo é a chave que abre todas as outras chaves, a senha que abre todos os outros sacramentos. A gente disse que a igreja sempre batizou, desde o primórdio da igreja, a igreja sempre batizou por ordem de Jesus e de por todo mundo pregar o evangelho e batizar todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora a gente precisa mostrar para vocês os efeitos destes sacramentos. Ele traz alguns efeitos. O primeiro efeito, Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3. O sacramento do batismo, ele nos faz participar da morte e ressurreição de Jesus. Romanos 6, versículo 3. Ou ignorais que todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Pelo sacramento do batismo, nós temos acesso àquele coração chagado de Jesus na cruz. Temos acesso à redenção que Jesus nos oferece na cruz. Existe a redenção oferecida e a redenção aproveitada. Jesus oferece a sua redenção para a humanidade inteira. Jesus morreu por todos os homens, de todos os séculos, de todos os tempos. Por todos. Jesus morreu por todos. Essa é a redenção oferecida. Mas é diferente a redenção oferecida para a redenção aproveitada. Nem todos vão para o céu, muitos vão para o inferno. São Leonardo de Porto Maurício vai dizer que é pequeno o número dos que se salvam. Por quê? Porque nem todos aproveitam essa redenção que foi oferecida. Para aproveitarmos essa redenção oferecida, precisamos viver os sacramentos. Porque os sacramentos são meios de salvação. Para vivermos os sacramentos, o primeiro é o batismo. E é por isso que São Paulo vai dizer aqui em Romanos 6, versículo 3, ou ignorais que todos que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados em sua morte. A palavra batismo significa mergulho. E esse mergulho, que antes era feito literalmente na água, a pessoa era mergulhada na água e voltava, representa o mergulho na morte de Cristo e a ressurreição com Cristo. Quando entra na água, representa que morremos junto com Jesus na cruz. O nosso homem velho, com o seu pecado, com as suas misérias e sobretudo com o seu pecado original, que é perdoado no batismo. Todos os pecados são perdoados no batismo. Mas sobretudo o pecado original, que já nasce conosco, ele é mergulhado na cruz de Cristo. E voltamos sem nenhum pecado. O batismo perdoa todos os pecados, o pecado original e os pecados atuais, se a pessoa é adulta. E assim ela ressuscita. É isso que São Paulo está falando. O primeiro efeito do batismo, nós participamos da morte de Jesus na cruz, com todos os efeitos salvíficos da redenção que nos é oferecida. Nós então começamos a aproveitar
esses efeitos. A redenção oferecida começa a ser a redenção aproveitada nas nossas vidas. É um nascer de novo. Tito capítulo 3, versículo 5. Esse óculos para longe me atrapalha de enxergar de perto. Tito capítulo 3, versículo 5. A palavra diz assim, ó: e não por causa das obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude da sua misericórdia, ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Ele nos salvou mediante o batismo de regeneração. Então, ele nos fez ressuscitar. É como eu falei, a gente morre e ressuscita pelo batismo. Terceiro, Atos capítulo 2, versículo 38. Atos 2, 38. A gente é liberto do pecado. É o que eu falei. Tanto o pecado original como o pecado atual são lavados no batismo. Atos 2, 38. Pedro lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Gente, olha que fantástico. Isso é a doutrina de 2000 anos. O primeiro Papa, São Pedro, ele pregava o que a igreja prega até hoje. Não mudou nada. 2000 anos se passaram e nada mudou. Pedro já começava pregando, o primeiro Papa, na primeira pregação da história da igreja, que é Atos 2, a primeira pregação da história da igreja católica, Pedro pregou sobre o batismo. E ele dizia: o batismo perdoa os pecados. Depois de 2000 anos a igreja continua dizendo: o batismo perdoa os pecados. Esse é o terceiro efeito, somos libertados do pecado. Quarto efeito, nós somos arrancados das garras de Satanás. Queridos, nós nascemos no pecado original. Todo pecado é um elo com o demônio. Todo e qualquer pecado é um, entre aspas, elo com o demônio. Pelo batismo, nós somos lavados do pecado original. Se a pessoa é adulta, já tem outros pecados além do pecado original, ela é lavada de todos os pecados, ainda que sejam pecados mortais. O único sacramento que pode perdoar os seus pecados mortais agora é a confissão, porque você já é batizado. Mas se você não é batizado, o sacramento do batismo te lava do pecado original, dos pecados veniais e também do pecado mortal. Isso é fantástico. É fantástico. Te torna completamente puro, completamente santo. Te arranca das garras de Satanás. Querido, lembra do Êxodo? Faraó havia escravizado o povo no Egito e havia colocado sobre o povo um grande jugo, um grande sofrimento. Deus ordena a Moisés que vá ao Faraó e ordene que deixe o povo sair para o deserto. O Faraó se recusa, Deus manda 10 pragas terríveis e o Faraó é obrigado a sair. E como que o povo sai? Por meio do mar, por meio das águas. As águas se abrem. As águas da libertação da escravidão do Faraó. Essas águas são símbolo do batismo. O batismo é exatamente isso. A libertação do demônio. Faraó, prefiguração do demônio. As águas, prefiguração do batismo. Pelas águas, eles passam pelas águas, depois que eles passam pelas águas, o que acontece? Caminham quanto tempo? 40 anos no deserto. Assim também é a nossa vida na igreja. No início da nossa vida somos batizados, no colo dos nossos pais, nos primeiros dias da nossa vida somos batizados, passamos pelas águas, não pertencemos mais ao Faraó. E agora durante esses 40 dias, que significa a nossa vida, 40 era o número médio da vida do homem naquela época, o tempo que o homem vivia nesse mundo. Os 40 anos representam o tempo do homem no mundo. É o tempo que nós vamos caminhar para alcançarmos a terra prometida, a vida eterna. Quinto efeito, o batismo nos torna membros de Jesus. Membros de Jesus. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Coríntios logo depois de Romanos. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 13. 1 Coríntios 12, 13. Vai dizer assim a palavra: em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo. Um só corpo, o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Pelo batismo, então, nos tornamos membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja, membros da igreja. Então, o batismo nos torna membros de Jesus. Queridos, por fim,
eu já falei, o batismo só na filhos de Deus. Mas vamos dar uma olhada nisso no Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 1997. 1997 foi o ano que eu nasci, né? Quem dera, hein? Quem dera. Nasci em 97, estava com 30 anos, 29 anos, né? 29 anos tem só minha calça, deve ter esse tempo aí. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1997, diz assim: a graça é uma participação na vida divina, nos introduz na intimidade da vida trinitária. Pelo batismo, o cristão participa da graça de Cristo, cabeça da Igreja, como filho adotivo. Pode, doravante, chamar a Deus de Pai, em união com o Filho único. Recebe a vida do Espírito que nele infunde a caridade e forma a Igreja. Olha que fantástico. Olha que fantástico. Pelo batismo, o cristão participa da graça de Cristo. A gente pode dizer que pelo batismo o cristão participa da vida de Cristo. Está mergulhado, está dentro de Cristo e Cristo está dentro dele. Cabeça da Igreja, como filho adotivo, pode doravante chamar a Deus de Pai. Em união com o Filho único, recebe a vida do Espírito, que nele infunde a caridade e forma a Igreja. Por isso que a gente diz que o batismo é o útero da Igreja. Gente, é por isso que atrasar o batismo da criança é um mal terrível. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1250. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1250. Ele diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Batismo de crianças. Ele diz assim, ó. Por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo, a fim de serem libertadas do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus. Exatamente o exemplo do Mar Vermelho. É isso que o catecismo está falando. O batismo liberta a criança do poder de Satanás. Rompe o elo com Satanás. Quem quer ter um filho que tem elo com Satanás? Se eu sou um pai, eu quero o melhor para o meu filho. E o que pode ser melhor para o meu filho do que o próprio Espírito Santo? Do que estar enxertado em Cristo? Do que fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja? Do que mergulhar na graça de Cristo e poder chamar Deus de Pai? E aí continua o catecismo. A fim de serem libertados do poder das trevas e serem transferidos para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, para a qual todo homem é chamado. A gratuidade pura da graça da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. Olha que esse parágrafo 1250 vai dizer. A graça pura da salvação, ela se aplica no batismo das crianças. A igreja e os pais assim privam a criança da graça inestimável de se tornar filho de Deus, se não lhes conferem o sacramento do batismo pouco depois do nascimento. Gente, São Luís Maria Grião de Montfort, o autor do Tratado da Verdadeira Devoção, ele foi batizado um dia depois que nasceu. A gente deve batizar as crianças o mais rápido possível. Privar as crianças do batismo é um grande mal. É um grande mal. Imagine se a criança nasce, em vez de dar o leite para a criança, a mãe fala assim, quando ela crescer eu vejo se ela quer mamar. Ela não vai crescer. Não vai crescer. Mas se quando a criança nasce, ela precisa mamar o colostro para ter as vitaminas, os anticorpos e assim por diante, o organismo espiritual é a mesma coisa. Ela precisa ser mergulhada na graça de Deus o mais rápido possível, para que ela tenha os dons infusos do Espírito Santo. Querido, por falar nisso, o batismo ele traz alguns frutos, que são os dons infusos do Espírito Santo, as virtudes teologais e as virtudes cardeais. Os dons infusos do Espírito Santo é aquilo que a gente vê na igreja no dia de Pentecostes, né? Aquelas faixas vermelhas escritas, né? Sabedoria, ciência, entendimento, conselho, fortaleza, temor de Deus e piedade. O que são esses dons que são infundidos no batismo? O dom da sabedoria, a palavra sabedoria vem de saborear, de saber discernir o gosto daquilo que é bom e daquilo que é ruim.
Então, o dom da sabedoria, ele dá à criança e ao batizado o discernimento de saber se aquilo é próprio de Deus ou se aquilo é próprio do demônio. Se aquilo é bom para as coisas de Deus ou se aquilo não é bom para as coisas de Deus. Se aquilo vai levar ele para o céu ou se aquilo vai levar ele para o inferno. Esse é o dom da sabedoria. É uma visão espiritual. O dom da ciência é o dom de conhecer as coisas de Deus. Puxa vida, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Lembra do eunuco? O servo da rainha da Etiópia? Que o diácono Felipe pregou para ele, que eu comentei com vocês no Atos dos Apóstolos. O que ele estava fazendo? Estava lendo Isaías. O que ele estava entendendo? Nada. Aí o Felipe fala para ele, você está entendendo o que você está lendo? Ele fala, não. Como que eu vou entender se não tem quem me revele? Atos dos Apóstolos. E aí Felipe começa a pregar para ele é batizado e aí ele entende. Isso é o dom da ciência. É o dom de você compreender as coisas de Deus. É o dom de você ler a Sagrada Escritura e entender o que Deus está te falando. É o dom de você participar da Santa Missa e entender aquilo que a liturgia da palavra está te falando, aquilo que a homilia está te falando. É o dom de você ouvir uma música, Deus te falar por meio de uma música e você entender o que Deus está querendo te dizer através daquela música. É o dom de você acordar de manhã, abrir a janela, ver o pôr do sol, o nascer do sol, e no nascer do sol você entender uma mensagem de Deus que Deus está te falando por meio daquele nascer do sol. Isso é o dom da ciência. Isso a gente recebe pelo batismo. A gente também recebe o dom do entendimento. O dom do entendimento parece a mesma coisa que o dom de ciência, né? De entender as coisas. Mas o dom da ciência é você entender as coisas que Deus está te falando ou que Deus está fazendo na sua vida. O dom do entendimento é você entender o próprio Deus. É você entender o amor de Jesus por você. É você entender a relação da Trindade. É você entender que existe um Deus eterno e todo-poderoso que te ama. E você ter a capacidade de se relacionar com esse Deus. Então o dom da ciência é o dom de compreender as coisas de Deus. O dom do entendimento é o dom de conhecer o próprio Deus. O dom do conselho, que o batismo também te dá, o dom do conselho. O dom do conselho é você entender a direção. Você olhar uma situação concreta na sua vida e falar, eu vou caminhar por aqui. Eu vou seguir essa direção. Eu vou seguir esse caminho. Esse é o melhor caminho para mim. O dom do conselho é aquele dom que você acorda domingo de manhã e fala assim, ai, que vontade de ficar na cama mais um pouquinho. Mas eu vou para a missa porque talvez de tarde eu não consiga ir, aí eu já garanto a minha missa de domingo. E você levanta e vai. É um conselho que o Espírito Santo te deu. Faz a missa agora, meu filho. Levanta e vai. O dom do conselho é o dom de entender a direção, entender o melhor caminho a se seguir. O dom da fortaleza. O que é o dom da fortaleza? No mundo tereis aflições, coragem eu venci o mundo. Se queres me seguir, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz, vem e segue-me. A gente sofre nesse mundo, a gente passa por tribulação, a gente carrega a cruz. Para carregar a cruz eu preciso ter força. O dom da fortaleza. É o dom de suportar a cruz. É o dom de suportar as tribulações dessa vida. É o dom de passar pelos momentos difíceis dessa vida. E também é o dom de poder ajudar os outros, como Simeão ajudou Jesus a carregar a cruz dele, a ajudar os irmãos a carregar a cruz deles. E às vezes, quando você ajuda o irmão a carregar a cruz dele, você usa o seu dom da fortaleza, você usa o seu dom do conselho, você usa o seu dom de ciência, você usa o seu dom do entendimento, para ajudar aquele irmão a entender que aquela cruz é para a salvação dele, para mostrar àquele irmão a melhor direção para seguir naquele momento difícil e assim por diante, e também para você mesmo quando você passa pela sua cruz. Então o dom da fortaleza é o dom que te faz forte para suportar o combate, combater o bom combate. O dom do temor de Deus é o dom de amar a Deus a tal ponto que você já não quer ofender a Deus. Você não quer desagradar o coração de Deus. Você sabe que Deus te ama tanto, que Deus só merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória. E você não quer ofender de jeito nenhum o coração de Deus. Você teme desagradar o coração de Deus. Não pelas consequências desse desagravo, mas porque Deus não merece ser desagradado. Esse é o dom do temor de Deus. E o dom da piedade é o dom de você ser devoto do Padre Pio de Pietrelcina, né? São Pio, dom da piedade. Não, na verdade não, né? A palavra pio significa
Há uma pessoa, em português, uma pessoa piedosa, uma pessoa que ama a Deus. O ímpio é aquele que não ama a Deus. O pio é aquele que ama a Deus. O dom da piedade é o dom de amar a Deus, de amar as coisas de Deus, de gostar de ler a palavra, de gostar de rezar o texto, de gostar de vir à igreja, visitar a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, de gostar de participar da missa e assim por diante. Esses dons, esses 7 dons, são infusos em nós pelo batismo. Como a gente vai negar isso às crianças? Imagina você uma criança que já nasce repleta de sabedoria, de ciência, de conselho, de discernimento dos espíritos, de dom de piedade. O batismo também nos dá as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. O batismo nos dá o dom da fé. A palavra fé significa fidelidade, de ser fiel a Deus. Quem duvida de Deus não lhe é fiel. Pelo batismo tem um dom da fé. Eu posso ser fiel a Deus e posso crer em Deus. Fé e esperança. O que é esperança? A esperança é entender que ainda que o túnel esteja escuro e eu não veja a luz no fim do túnel, eu sei que uma hora Deus vai vir e vai colocar o dedo no interruptor e vai acender a luz do túnel. Vocês conhecem a história de São Maximiliano Maria Kolbe? Todos conhecem? Quem não conhece São Maximiliano Kolbe? Alguém não conhece? Todo mundo conhece? Não? Não conhece? Deixa eu ver meu tempo. Nossa, 9 horas. São Maximiliano Kolbe, ele era um frade franciscano. Durante a Segunda Guerra Mundial, eu vou falar bem rapidão. Ele foi preso no campo de concentração de Auschwitz. Sofreu muito, sofreu terrivelmente. Foi espancado diversas vezes, esteve à beira da morte, passou muita fome no campo de Auschwitz. E num dado momento, alguns prisioneiros fugiram. Eles escolheram 10 homens para morrer de fome num bunker de fome lá, que eles iam deixar as pessoas nuas no inverno polonês, sem roupa, sem comida, até que morressem de fome ou frio. E aí, dentre aqueles presos, um militar polonês, um sargento do exército polonês também estava preso, começou a chorar e dizer que ele não podia morrer porque ele tinha filhos e tinha esposa. São Maximiliano Kolbe, então, se oferece para morrer no lugar desse homem. E ele é trocado com esse sargento do exército polonês e ele vai para o bunker da fome. Todos morrem, menos São Maximiliano. Depois de uma semana, eles entram no bunker, estavam todos mortos, São Maximiliano estava vivo. E eles executam ele com uma injeção letal. Ele é mártir da caridade, São Maximiliano Maria Kolbe. Queridos, no campo de concentração de Auschwitz, no bunker da fome, São Maximiliano continuava com a sua esperança. Isso é dom do Espírito Santo. Fé, esperança e caridade. Esperança porque ele sabia que a vida não acabava ali, no romper desse mundo, mas a vida continuava na eternidade. Ele tinha esperança do céu. Ele tinha fé de que Deus existe e que Deus tem para ele um céu maravilhoso, conforme a primeira carta de Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele tinha fé no céu, na vida eterna. Ele tinha esperança de entrar no céu, ainda que fosse pelo martírio. E ele tinha caridade. Uma caridade, um amor tão grande que o impulsionou a morrer no lugar daquele sargento. E se oferecer para morrer no lugar do sargento. Isso foi dado a ele pelo sacramento do batismo. Olha que sacramento tremendo. E o sacramento do batismo também nos infunde as virtudes cardeais. A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Deixa eu avançar porque o tempo já está corrido. Vamos pegar o que o Código do Direito Canônico. Para a gente só terminar essa parte do batismo das crianças, eu quero trazer umas frases aqui dos Santos Padres, no início da igreja, a começar por Santo Irineu de Lyon, um bispo que viveu, o bispo de Lyon, na França, que viveu entre o ano 140 e o ano 200 depois de Cristo, no início da igreja, no primeiro século da história da igreja, do ano 140 ao ano 200. Ele diz assim, Santo Irineu de Lyon, olha a frase dele: Jesus veio salvar a todos os que, através dele, nasceram de novo pelo batismo de Deus. Os recém-nascidos, os meninos, os jovens, os velhos. Então, Santo Irineu diz que ele veio salvar todos pelo batismo.
Aí ele começa a enumerar os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos. Então, desde o ano 140, na época de Santo Irineu, já se batiza crianças. Orígenes, que foi bispo de Alexandria, ele viveu entre o ano 184 depois de Cristo e 285 depois de Cristo. Orígenes escreveu uma epístola aos Romanos. Não é a carta de São Paulo aos Romanos que está na Bíblia. É uma outra carta de Orígenes aos Romanos, aos mesmos romanos que São Paulo escreve. Nessa epístola aos Romanos, no livro 5, número 59, Orígenes diz assim: a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. Então, Orígenes, na sua epístola aos Romanos, diz que a igreja sempre batizou os recém-nascidos. São Cipriano de Cartago, que viveu em Cartago no ano de entre o ano de 210 e 258, Cartago no norte da África, São Cipriano diz assim: do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. E por fim, eu trouxe aqui o cânon 2 do Denzinger, número 223, que cita o Concílio de Cartago no ano de 418, e diz assim: o Concílio de Cartago rejeitou a posição daqueles que renegam que se deva batizar as crianças recém-nascidas do seio materno. Então, meus amados, a igreja sempre batizou as crianças, desde o início, desde São Pedro. O primeiro a batizar a criança foi São Pedro. Quando ele batizou a família de Cornélio, ele batizou todos, os velhos, os jovens, os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos, como vai dizer Santo Irineu. Cânon 855 do Código de Direito Canônico, para a gente terminar a nossa catequese. A gente vai batizar a criança, certo? Que nome que a gente vai colocar na criança? Eu trabalhei com um colega aí, o Cristian deve lembrar dele, Capitão Allan Kardec. Você conhece? P4 do CPAMB? Conhece, não? Não? Ele é P4 no CPAMB, Capitão Allan Kardec. O nome dele é Allan Kardec. Isso é nome católico, gente? Isso não é nome católico, é nome espírita, né? Se você é espírita, kardecista, você põe o nome do seu filho de Allan Kardec. Aí o cara católico vai ter o nome de Allan Kardec? É, porque eu achei legal o nome. Achei bacana, achei chique. Não tenho nada contra você colocar o nome do seu filho, um nome aí que você ache chique, mas que seja um nome chique, católico. Tipo Irineu de Lyon. Irineu de Lyon é chique, né? Irineu de Lyon é chique, mas é um santo católico. Cânon 855 do Código de Direito Canônico. Ele diz assim, ó: cuidem os pais, padrinhos e o pároco que não se imponham nomes alheios ao senso cristão. Gente, é uma ordem da igreja, é o Código de Direito Canônico. O padre vai batizar a criança. E aí fala assim o padre, para os pais: qual nome vocês escolheram para o filho? É Allan Kardec. O padre: não vou batizar com esse nome, escolhe outro nome. Porque está no Código de Direito Canônico. Cuidem os pais, os padrinhos e o pároco que não se imponham nomes alheios ao senso cristão. Então o nome da criança tem que ser um nome católico. E dedicado a um santo, de preferência. Por quê? Porque aquele vai ser o padroeiro daquela criança. Os meus filhos chamam Maria, Luiz, Antônio e Pedro. Maria, em homenagem à Santíssima Virgem, desde bebezinha ela sabia que Nossa Senhora era a padroeira dela. E aí eu falei, ela teve um boi, porque ela pôde escolher qual título de Nossa Senhora que ela queria como padroeira. Ela escolheu Nossa Senhora de Fátima. Então, Nossa Senhora de Fátima é a padroeira dela, porque ela chama Maria, dedicada, consagrada a Nossa Senhora desde o batismo. O Luiz, chama Luiz em homenagem a São Luís de Montfort. Quando ele era pequenininho, comprei uma imagem de São Luís de Montfort, dei para ele. Comprei a biografia de São Luís, contava a história de São Luís, ele sabe que o padroeiro dele é São Luís de Montfort. Santo Antônio de Pádua é o padroeiro do Antônio. Os aniversários do Antônio é bolo de Santo Antônio, a imagem de Santo Antônio, os bonequinhos de Santo Antônio, ele é o padroeiro dele. E o Pedrinho, o padroeiro é São Pedro, a imagem de São Pedro e assim por diante. A criança precisa saber que ela tem um amigo no céu, no qual ela pode contar, pedindo a intercessão daquele amigo do céu, que vai acompanhá-la pela vida inteira. Então ela vai ter o anjo da guarda dela e vai ter o seu padroeiro pessoal. Certo? Onde devo batizar? Qual lugar que deve ser batismo?
O cano 800, deixa eu tirar o óculos para ver aqui de perto. O cano 868. Não, perdão, esse fala da vontade dos pais ao batizar. O parágrafo 2º do cano 800. Não, esse aqui é da outra parte. Aqui, ó. Batismo sob condição. Acho que eu não marquei aqui. Deixa eu achar aqui. Mas o batismo deve ser na paróquia da igreja. Para que a criança seja licitamente batizada. Estava falando com a Keila hoje sobre isso daqui. Achei. É o cano 857. 856 e 857. Ele diz assim, ó. Embora o batismo possa ser celebrado em qualquer dia, recomenda-se ordinariamente que seja celebrado no domingo ou, se possível, na vigília da Páscoa. Aí o 857. Exceto em caso de necessidade, o lugar próprio do batismo é a igreja ou oratório. Tenha-se como regra que o adulto seja batizado na própria igreja paroquial e a criança na igreja paroquial dos pais, salvo se justa causa aconselhar outra forma. Então a igreja paroquial, a sede da paróquia, deve ser onde a criança vai ser batizada. Eu sou da paróquia Santo Antônio, o filho deve ser batizado na paróquia Santo Antônio. Quem batiza? A princípio, os ministros ordenados, o padre, o diácono e assim por diante. Mas qualquer pessoa batizada pode também batizar a criança. E o que é preciso para batizar a criança? Água. Tem que ter água. E aqui entra algo que a gente precisa aprender. É o cano 868. Em perigo de morte, deixa eu pegar aqui o cano 868. 868. Ficar no velho fica ruim de ver, né? O cano 868 diz assim, ó. Cano 868, parágrafo 1º. Para que uma criança seja licitamente batizada, é necessário que os pais, ou ao menos um deles, ou quem legitimamente faz as suas vezes, consintam. Haja fundada esperança de que será educada na religião católica, salvo se essa esperança faltar de todo, o batismo seja adiado por algumas prescrições. Ou seja, se os pais não são católicos, se não tem esperança de que a criança seja educada na fé católica, é melhor esperar um pouco. E aí o parágrafo 3º vai dizer assim, ó. O filho de cristãos não católicos é batizado licitamente se os pais, ou pelo menos um deles, ou quem legitimamente lhes faz as vezes, o pedirem e lhe for física ou moralmente impossível ir ao batismo. Havendo dúvida se alguém for batizado ou se o batismo foi conferido validamente, e a dúvida permanece depois da séria investigação, o batismo lhe seja conferido sob condição. O que é esse batismo sob condição? Não sei se a pessoa foi batizada ou não. Então, se não és batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vê que a igreja não quer que ninguém fique sem batismo. E por fim, há o perigo de morte. Parágrafo 2º do cano 868. Em perigo de morte, a criança, filha de pais católicos e mesmo não católicos, é licitamente batizada, mesmo contra a vontade dos pais. Então, eu estou no hospital lá e o médico fala, essa criança tem risco de morrer. Sou enfermeiro, não preciso nem perguntar para o pai, para a mãe, se eles querem batizar a criança. Pega ali um pouco de água, ainda que seja no algodão, pingo 3 gotinhas de água na cabeça da criança, dizendo, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E a criança vai ser batizada. Aí, por um milagre de Deus, a criança não morreu. Aí, o que a gente faz? Batizou ou não batizou? E aí, agora? Complementar o rito na igreja. Então, você vai para a igreja para depois, marca a data lá e complementa o rito. Mas a criança já é batizada. Amém? A gente avancei bastante, né? 21:13. Então, meus amados, nós, como ovezistas, temos a missão dada por Deus de vivermos os sacramentos e de ajudar as pessoas a viverem os sacramentos. Para terminar essa catequese sobre o batismo, eu quero falar para vocês dos votos batismais. Renuncias o demônio, autor do princípio de todo pecado? Renuncio. Renuncio e assim por diante. Crês em Deus Pai Todo-Poderoso? Creio. Então,
o que são os votos batismais? A renúncia do demônio e do mal, a adesão a Cristo e a sua igreja, certo? Eu preciso viver isso. Eu não posso me entregar ao pecado. Se eu sou batizado, eu não posso me entregar sequer à gula. Eu tenho que lutar. Eu tenho que combater, porque eu renunciei. São votos batismais. São votos batismais. Eu renunciei. Eu preciso aderir à fé da igreja de maneira completa e total. A fé da igreja não é uma fé de supermercado, que você vai lá no supermercado e você escolhe o que você quer. Eu quero azeite, pego azeite, eu não quero manteiga, não vou pegar manteiga. Eu quero arroz, vou pegar arroz. Macarrão, não preciso de macarrão. Você escolhe o que você pega na prateleira do mercado. A fé da igreja é a porteira fechada. Você compra o sítio com a porteira fechada. Tudo que tem dentro você abraça. Quando nós fomos batizados, um dos votos batismais, a gente diz: crês na igreja católica? Creio. Então, se você crê em tudo que a igreja ensina, tudo que a igreja propaga, tudo que a igreja tem como norte para a gente seguir. E a sua missão, como membro do Visa, é ajudar os seus irmãos, primeiro, a batizarem bem as crianças, ou os adultos que não foram batizados. Então, orientando, colocando relação, por exemplo, ao nome, que você vai colocar o nome cristão, a escolher o padrinho, que tem que ser uma pessoa batizada e crismada, uma pessoa de vivência católica, que vai ajudar a criança a caminhar na igreja católica e assim por diante. Por que você tem padrinhos? Na época da perseguição do Império Romano, as pessoas se convertiam do paganismo para o cristianismo. E aí as pessoas eram batizadas. E era batizado logo, porque você não sabia se depois ele ia ser martirizado no cenáculo, aquele negócio lá dos romanos lá, que eu esqueci o nome lá. Como é que chama o negócio lá? Coliseu, né? Coliseu. Então o cara, eu me converti. Se você esperasse muito para batizar, talvez amanhã ele fosse comida de leão e ia ser comida de leão sem batismo. Claro que ele seria Marte, né? Mas enfim, se batizava de imediato. E aí aquele neófito, aquele neobatizado, ele acabou de sair do paganismo, não sabe nada das coisas da igreja, não sabe nada do cristianismo, ele acabou de se converter por causa de uma pregação. E ele foi batizado. Ele precisava de alguém que o acompanhasse, como um pai o educasse na fé, como uma mãe o educasse na fé. E aí o bispo escolhia um cristão notório, um cristão de reputação ilibada, para ser o pai espiritual daquele novo cristão que o acompanhasse nos caminhos da fé e o ajudasse a crescer na fé. Esse pai espiritual se tornava o paizinho dele, ou o padrinho dele. Aquela mãe espiritual se tornava a mãezinha dela, ou a madrinha dela, e assim por diante. Então, hoje a gente vai escolher o padrinho, a gente não pode escolher porque é a pessoa que tem dinheiro para dar o melhor presente no aniversário da criança. A gente tem que escolher uma pessoa que vai ajudar aquela criança a caminhar na fé. E tudo isso, a escolha dos padrinhos, a vivência dos votos batismais, a escolha do nome, assim por diante, a consciência da grandeza desse sacramento, nós precisamos viver e propagar. Precisamos ser apóstolos deste sacramento. Queridos, então, terminando esse sacramento do batismo, eu quero deixar para vocês um desafio. Terminando o sacramento do batismo, não, terminando essa catequese sobre o sacramento do batismo, eu quero deixar vocês um desafio. Pensa naquela pessoa da sua família, primeiro, que não é batizada, por algum motivo. Ou aquela pessoa, e também, as duas coisas, e aquela pessoa da sua família que é batizado, mas que não vive o seu batismo, que se afastou da igreja, que não vai à missa aos domingos, que está afastado. E você, como visista, tem a missão de mostrar para aquela pessoa que não é batizado, ou para aquele pai que não batizou o filho, e assim por diante, a importância desse sacramento. E para aquele que foi batizado e se afastou da igreja, a importância de viver a promessa que ele fez para Jesus, e que será cobrado no último dia, no julgamento final. Então vamos ficar com essas duas missões. Você pensa, você toma a sua direção, você tem o dom do entendimento, né, e o dom da sabedoria, o dom do discernimento para entender a pessoa que Deus quer que você, essas duas pessoas que Deus quer que você seja para elas um apóstolo. E depois, eu tenho certeza, que você mostrar para eles o caminho, eles vão fazer para vocês a mesma pergunta que aqueles homens fizeram para Pedro em Atos 2, a mesma pergunta
que o carcereiro fez para Paulo. O que eu devo fazer para ser salvo? Para um você vai falar, seja batizado. Para outro você vai falar, viva o seu batismo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.